Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Finalmente hoje vamos conseguir fazer uma live aqui na parte de fora de casa, porque por enquanto não tem som não. Vamos fazer live hoje de perguntas e respostas, nossa live de todo domingo. Vocês enviam as perguntas na caixinha para mim e eu respondo para vocês, certo? Enquanto isso, vamos receber aqui o pessoal que está chegando. Sejam muito bem-vindos. Vocês podem colocar as dúvidas de vocês também aqui nessa caixinha de interrogação, tá? Deixa a sua dúvida aqui, porque enquanto eu estiver explicando, dando a resposta da dúvida que já veio para mim na caixinha, eu vou me concentrar aqui. Pode ser que a sua pergunta passe e eu não veja, tá bom? Então vamos começar? Para não ficar muito travado, daqui a pouco eu falo aqui de novo com vocês, a gente conversa um pouquinho. Aí nesse intervalo entre uma pergunta e outra a gente vai conversando, tá? Mas que para sua pergunta não fique solta por aí, coloca-la aqui no pontinho de interrogação, onde tem uma bolinha aqui, um balãozinho. Compartilha para os seus amigos, manda aí para todo mundo vir ver aqui a nossa live e fazer pergunta e ter as suas dúvidas esclarecidas sobre o cultivo de orquídeas, tá? Ninguém vai sair com dúvida daqui e vamos lá começar. A Márcia Rodrigues enviou a pergunta dela. Phalaenopsis que fica no tempo, é obrigatório plantar deitada ou em pé? Bom, vocês sabem, eu tô pertinho de uma aqui, que a nossa querida Phalaenopsis, ela tem esse encontro aqui. E muitas das vezes, quando a gente rega, pode ficar um acúmulo de água nesse miolinho. E se ficar acúmulo de água aqui, pode apodrecer. Então, ó, geralmente a gente planta ela mais deitadinha, ó. A gente não coloca ela no centro do vaso e em pé. Aí a amiga perguntou, a Márcia perguntou, se a Phalaenopsis fica no tempo, é melhor plantá-la quanto mais deitadinha, melhor. Ela pode pegar a chuva ali e, por exemplo, quando a gente tá regando em casa, a gente sabe que regou, daí vai lá, dá uma viradinha, mas o ideal é que ela já fique um pouco assim. No tempo, é mais virada ainda, porque às vezes chove de madrugada, você tá dormindo, aí de manhã você tá dormindo, vai que é um domingo, final de semana, tá frio, fica aquela água gelada ali, pode causar queimadura, pode causar apodrecimento, a sua planta pode ficar com bactéria, fungo, então não é bom. Quanto mais deitadinha, melhor. Eu tinha uma aluna mentorada que ela chamava as Phalaenopsis dela de morceguinhas, porque ela plantava num tronco, todas de cabeça para baixo. Eram lindas, quer dizer, devem ser ainda, porque eu não vejo já tem algum tempinho, mas estavam lindas de cabeça para baixo e não acumulava água. Mas não precisa chegar nesse extremo de deixar de cabeça para baixo. Só plantá-la um pouquinho mais deitada. E eu vou lembrar vocês aqui, principalmente para a Márcia que perguntou, que não é muito bom, tá? Deixar a Phalaenopsis no tempo. Ela é uma das orquídeas que não gostam muito por conta da umidade, por conta de chuvas excessivas, elas começam a desenvolver manchas amarelas nas folhas. E eu falo isso por experiência própria, porque eu tive já um orquidário aberto com mais de 1000 orquídeas e as únicas que eu não consegui cultivar no orquidário no tempo foram as Phalaenopsis. Eu tive que trazer para uma área fechada, porque elas começaram a desenvolver manchinhas amarelas. Então, muito cuidado quanto a isso, a não ser que seja um sítio, aí você quer colocar num lugar aberto, você quer pendurar, colocar na palmeira, no coqueiro, na árvore, aí não tem jeito, né? Mas entre cultivar no tempo ou ter um lugar fechado para cultivar, prefiro o local fechado, tá? E quanto mais inclinadinha, melhor. Oi, Delma, boa tarde. Muito bom, sejam todos bem-vindos. A sua Edna aí. Bora então para a segunda, gente. Bora para a segunda. A segunda da Márcia. Sama R. Cor. É Samara? Van. Phalaenopsis com a borda da folha mais clarinha, o que pode ser em volta dela? Depende, ela pode ser... Linda. Ela pode ser uma Phalaenopsis. Deixa eu tentar alcançar a minha. Variegata.
Eu precisaria ver a foto, né? Deixa eu pegar. Tem uma variegata pequenininha aqui, ó, que tem a bordinha mais clarinha. Isso aqui é uma variegata. Agora, se for outro tom, outro tipo de bordinha, eu precisaria ver. Por isso que hoje é domingo, né? Amanhã, domingo. Amanhã, segunda-feira, tem um quadro maravilhoso nos stories. Segunda, Tia Vanessa te ajuda. Então, é dia de vocês aí mandarem fotos das orquídeas de vocês no direct, tirando as suas dúvidas, que eu vou escolher algumas para ir conversando com vocês durante o dia nos stories. Aí eu vou falando, eu consigo ver a foto de vocês, analisar e colocar lá para todo mundo aprender junto. Então, a dúvida de um vai servir para todo mundo, certo? Deixa eu ver aqui se eu pulei alguém. Tá certinho. Eu saí, foi aqui do... Pronto, voltei. Aí a Márcia perguntou também, em outra caixinha. Adubação. Não consigo fazer com tipos de adubos diferentes. Existe um único adubo para facilitar? Sim, existe um único adubo. Oi, Andréia, boa tarde. Existe um único adubo, sim, que você pode usar, que tem disponível no mercado, e o produtor, o desenvolvedor e produtor desse adubo diz que tem todos os nutrientes, tanto os macro primários, macro secundários e os micronutrientes, que é o Nutrior, que você deve conhecer. Esse adubo Nutrior que você pode usá-lo sozinho, não precisa fazer combinação nem tabela de adubação. Ele é bem completinho. Esse do mais conhecido, adubo limpo, que eu gosto de usar, inorgânico, organomineral. Mas tem o bocashi, que é o adubo orgânico, né? Aqueles do pozinho. Você pode usar o bocashi também, que o bocashi é bem completo. Só que eu particularmente não gosto muito de usar adubo orgânico por conta de atrair os insetos que trazem botam os ovinhos que viram aqueles bichinhos que comem as raízes, né? Os fungos gnats, que aqueles mosquitinhos de banana, de fruta. Então, não gosto muito, porque atrai. Mas se não tiver problema aí, se não atrair, você pode testar. Ó, Suedna, Andréia, vamos voltar com essa turma aí, hein, mulherada? Márcia, como salvar Phalaenopsis sem raízes, mas folhas boas? Primeira coisa é descobrir o que aconteceu para ela ficar. Primeiramente, a gente tem que descobrir o que aconteceu para ela ficar sem raiz. Porque eu vou te dar uma solução para você salvar, e aí você pode estar cometendo o mesmo erro novamente e voltar a perder. Então, pode ter sido que acúmulo de água. Quando a gente compra uma orquídea, não troca o substrato, normalmente o substrato ele acumula muita água. Ele vem com uma buchinha, ou vem com muito esfagno, ou vem com muita fibra de coco, ou muitos tipos de coco, acumula muita água, acaba apodrecendo raiz. Ou até mesmo pode ter secado por falta de rega, que eu acredito que é a exceção da exceção, não deve ser esse o caso. Ciente disso, para você fazer com que a sua Phalaenopsis sem raiz, mas com folhas boas, volte a desenvolver raízes saudáveis, o que você pode fazer? Como ela não tem raiz, você não consegue plantar, né? A gente planta raiz, a gente não planta vegetal, que eu já cansei de ver errado por aí. Que a pessoa planta o bulbo tudo bem que a Phalaenopsis não tem bulbo, mas Cattleya, Oncidium, a pessoa planta o pseudobulbo ali para firmar a planta. Isso não pode, gente. Isso acaba de matar a sua orquídea. Então, você vai amarrar num toquinho e você vai acoplar dentro de um vaso ou de um cachepô. No fundinho do vaso, você vai deixar um musgo sempre úmido para ficar soltando, né, evaporando aquele ar úmido para sua orquídea se desenvolver. E todos os dias você vai dar uma borrifadinha na parte de trás das folhas da orquídea para que ela não desidrate tanto. Mas evite fazer isso em horários frios e também à noite, que a Phalaenopsis não gosta. Certo? E outra coisa, se tiver no sol, tira do sol, porque ela tá sem raiz, então não tem como ela se hidratar o tanto para ela ficar nem no sol da manhã, leva para um lugar que não seja tão quente, que vai ficar tudo bem. Ela, com o tempo, se ela tiver com a folhagem saudável, ela vai soltar novas raízes para você.
Eu vou pedir para quem tá deixando as perguntas aqui, coloca aqui na caixinha, por gentileza, tá? Nessa caixinha que tem um balãozinho com a interrogação, tá bom? Porque eu posso estar no meio de uma explicação e eu tô dando prioridade para quem deixou a dúvida na caixinha, mas eu vou responder a todos vocês que estão aqui, tá? Ninguém vai ficar sem resposta, não. Só que pode ser que na hora que eu esteja explicando eu não veja a sua pergunta passar e fique aí perdida no tempo. Então bota aqui na caixinha que eu vejo ao final, quando eu acabar de responder essas. Joana mandou assim. Obrigada. Não sei. Obrigada. Olá, lindona, sou sua fã. Linda, beijo. Obrigada, amor. Tenho uma catleia que não está enraizando e uma phalaenopsis que caíram todas as folhas. O que eu devo fazer? Obrigada. Então, a catleia que não está enraizando, nós estamos no inverno agora, né? A gente acabou de sair, outono, inverno. Então, normalmente, catleia enraiza quando vem uma brotação nova. E nessa época, outono, inverno, as catleias dificilmente soltam brotações novas, a não ser que sejam híbridas. E quando ela vem com broto novo, que é aí que ela enraiza. Então, pode ter sido esse o seu caso. E a phalaenopsis caíram todas as folhas. Então, provavelmente foi aquele acúmulo de água que eu falei lá no início da live. Acontece de acumular ali. A água ou queima, a água gelada ela pode queimar o miolo da planta, ou ela pode mesmo infestar de bactérias e fungos, apodrecer o miolo da planta. E vai caindo, as folhas vão caindo todas. Ah, é o fim, vou ter que jogar minha orquídea fora? Não. Se ela tiver com raízes boas, você consegue salvar. É só você continuar regando as raízes, que ela pode soltar um cake, ou seja, uma mudinha lateral para você, tá? E você consegue ter uma nova planta idêntica à planta que morreu. A Márcia aqui. Orquídeas com ácaros. Uso enxofre Dime. Quantas vezes e por quanto tempo no tratamento? Marisa, coloca na caixinha. Deixa eu ver, dúvida. Ai, depois minto. Marisa, Simone, coloquei uma chuva de ouro no tronquinho de goiabeira. Coloquei debaixo de um pé de limão fresco, adubado uma vez por semana, já encheu de raiz e está soltando haste. Ensinamento da professora maravilhosa Vanessa Monteiro. Obrigada pelos créditos aí, linda. Vânia perguntou, você que dava curso com assistência? Sim, dou curso com assistência ainda, tá? Qualquer coisa me chama no direct, que eu te explico melhor. Vânia, eu não indico colosso. Por quê? Funciona? Funciona. Só que pode matar cochonilha, ácaro, pulgão e você, ou seu animal doméstico. Ou te trazer resíduos que podem te causar um câncer lá na frente. Ou fazer mal para sua vizinhança. É um agrotóxico que não é feito para ser usado assim de forma caseira. Nós temos um cultivo caseiro. Eu não estou falando aqui com donos de orquidário nesse momento, nessa live. Se tiver algum dono de orquidário aqui, entenda-se que precisa de uma pessoa, de um agrônomo para liberar a receita, mesmo a gente sabendo que dá para comprar sem receita, o agrônomo responsável ele vai ficar literalmente responsável por qualquer coisa que acontecer na aplicação indevida aí do colosso. Infelizmente está muito banalizado na internet o uso desses agrotóxicos porque eles são muito eficazes, mas ninguém fala o que está por trás disso. Ninguém fala que já aconteceu de orquidófilo ir parar no hospital com problema respiratório, que já aconteceu de pessoas morrerem por lidar com esses fungicidas, inseticidas fortes, sem ter o conhecimento do equipamento de proteção individual. Então, eu sou totalmente contra, tá? O meu cultivo, ele é natural 100%, tá? O que eu indico, vamos supor, para uma cochonilha vai ser um álcool isopropílico. Você vai aplicar como se fosse um álcool, é um álcool, gente.
É um álcool que evapora mais rápido, né? Então, você não vai beber o álcool, não vai entornar o álcool em cima, né? Dá para fazer um tratamento satisfatório. No caso de ácaro, como eu disse, né, eu indico o enxofre Dime, que é o mais conhecido, tanto por mim quanto pelas minhas alunas já aplicado, que eu vi resultado. Então, você aplica a cada 3 dias, 5 aplicações. Por quê? Porque o ácaro, ele tem uma fase de vida dele, o ciclo de vida que dura 3 dias. Então, por exemplo, enquanto ele tá vivinho ali, ele tá colocando os ovinhos. Quando você aplica a primeira vez, você mata os adultos. Aí você volta no terceiro dia, aplica de novo, você tá matando aquele que era o ovinho, que agora tá adulto. E aí você consegue pegar ali os ciclos, fazendo 5 aplicações. Uma aplicação a cada 3 dias, você consegue resolver a infestação. Lembrando uma coisa, ácaro você dificilmente consegue ver olho nu na folha da sua orquídea. Você vai ver o dano que ele causou. Agora o ácaro, você não consegue ver, a não ser que você coloque uma lupa ou um microscópio, alguma coisa assim que aumente bastante. E ele vai corroendo, e aquele prateado que você vê é da folha, tá? Não é o ácaro. Então, você também pode fazer a retirada do ácaro de forma mecânica. Você pode pegar um algodãozinho, pode pôr um pouquinho de óleo de nim e ir passando nas folhas, tá? Você vai passando assim nas folhas, vai limpando as folhas, você vai perceber que o algodãozinho vai sair alaranjado. É a carcassinha do ácaro, tá? Tá saindo ali, tá saindo por remoção mecânica. Então, você tem essas duas opções. Você pode usar uma ou outra e pode usar uma e outra, dependendo de como tá aí a infestação. Oi, Amanda maravilhosa! Minhas orquídeas estão maravilhosas com o cultivo de andar que você ensinou. Estou precisando mandar uma foto das raízes maravilhosas que estão vindo. Eu quero essa foto na minha mesa, amada. Quero essa foto na minha mesa, tá? Para eu divulgar aqui, meu amor. Vai ser muito bom. Olha só, essa questão do andar, né? Eu tava até pensando nisso, porque eu sempre falei pra vocês, ó, o primeiro andar de luminosidade, segundo andar de luminosidade, terceiro andar de luminosidade, né? É um prédio de cabeça pra baixo. Aí eu tava esses dias raciocinando, pensando, como que eu vou trazer isso com uma roupagem diferente, né? Aí o pessoal que aprendeu o primeiro, segundo, terceiro, se eu mudar e falar primeiro, segundo, terceiro, vai confundir a cabeça de todo mundo. Mas eu já tô matutando aqui como que eu vou fazer. Vou usar uma outra figura de linguagem aqui para ajudar, para facilitar melhor. Porque o primeiro andar eu falava aqui, ó, muito no alto, bastante luminosidade. Segundo andar, no meio, média luminosidade. Terceiro andar, um pouquinho mais embaixo, pouquíssima luminosidade. Mas vamos tentar modificar essa linguagem para facilitar para vocês. Mas quem é mentorado, a aluna já pegou, né? Já tá sabendo, já tá craque. Quem tiver dúvida, por favor, coloca na caixinha aqui, tá? Que tem um balãozinho aqui, ó. Aqui embaixo. Que eu tô respondendo as perguntas da caixinha. Vamos lá. A Márcia perguntou, minha oncidium está com as folhas contorcidas como um parafuso. O que pode ser? Pode ser desidratação. Então, olha as raizinhas dela. Se ela tiver com raiz saudável, aí é ácaro. Porque o ácaro, ele forma até uma teiazinha que ele pode, muitas das vezes, impedir a folha de se abrir completamente. Isso acontece tanto com orquídeas quanto com ornamentais. Então, pode ser o ácaro, que não está deixando ela se desenvolver, ou pode ser raiz. Se ela tiver com problema de raiz, significa que ela não está conseguindo absorver água suficiente para ela abrir a folha na sua plenitude. Então, ela fica assim, ó, se segurando, que é para não liberar tanta água na transpiração. A Rai Moreno colocou aqui, Van, o que você acha da argila expandida para replantar orquídeas? Acho um bom substrato, embora muitas pessoas falam aí que a argila expandida depois de um certo tempo, ela elimina um gás tóxico, mas é depois de muito tempo. E todo substrato que a gente usa para plantar orquídea, ele vai acidificando. Então, a gente precisa estar sempre trocando a cada 2, 3 anos, exceto seixo,
pedra rolada e brita, que são materiais inertes, aí você planta e não precisa trocar mais, a não ser, né, porque o vaso não tá cabendo ou você quer trocar, fica a seu critério. Mas qualquer outro material que seja orgânico, que não seja pedra, seja rolada, brita, você precisa fazer a troca a cada 2 meses. Ai, Melzinha, saudade de você, meu amor. Beijo. Tá maravilhosa, viu? Cada dia mais linda. Vamos lá. Aí aqui já muda para Andréia. Vanessa, o que você me indica quando está muito frio? Posso molhar as vandas um dia sim, outro não, ou todo dia? Então vamos lá. Se tiver abaixo de 10 graus, você não precisa molhar, porque vai estar muito frio e eu recomendo que você recolha essa planta ou coloque uma capinha de TNT nela, tá? A não ser que seja durante o dia, abrir um solzinho, tá mais de 10 graus, né? Porque tem variações de temperatura nesse Brasil todo, né? Então tem para todos os graus. Mas se você estiver no sudeste aqui, normalmente vai estar acima de 10 graus durante o dia. Você pode regar todos os dias, no momento que tiver claro ainda, dia, e regar só as raízes. Evite regar as folhas nessa época, que demora a secar e aí ela amarela e cai. Gente, vocês não têm noção do tanto de Wanda que eu tenho visto, tanto na mentoria, tanto na consultoria, quanto no WhatsApp, quanto no direct, que tá amarelando, tá caindo folha, tá ficando pernuda, caneluda, e o pessoal tá perguntando o que tá acontecendo. Então deixa eu deixar bem claro para vocês. Wanda tem pavor de frio. Elas vieram importadas de um clima super tropical, asiático. Então é umidade o ano todo e calor praticamente o ano todo. Então, quando a temperatura começa a baixar de 15 graus, ela começa já a querer descartar folhas. Aí começa a ficar amarela. Algumas folhas começam a ficar amarelas, começam a descartar. E aí as pessoas falam, o que eu tô fazendo de errado? Minha orquídea tá ficando, minha Wanda tá ficando com as folhas amarelas. Eu vou até publicar um post que eu fiz amanhã sobre isso. Foi exatamente estudando muito a fundo sobre isso, porque é uma coisa que tá vindo muito recorrente. Então, começou a baixar de 15 graus, ela começa já a derrubar folhas. Se você não quer que sua Wanda fique pernuda, caneluda, o que é normal, tá, gente? Mas se você não quer, proteja do frio. Ou faça uma capinha com TNT e coloque à noite, tire de manhã, né? No horário mais ameno. Ou leve para dentro de casa, nesse horário mais protegido, assim, do frio. Mas também não adianta levar para dentro de casa e deixar perto de uma janela que sopra um vento frio gelado. Você vai deixar dentro de casa e de manhã você tira. Ela vai voltar ao normal e vai pegar o ventinho dela do dia, que não vai estar muito gelado. Então ela pode queimar de frio, ela pode queimar de geada, aí ela queima brabo mesmo, é queimadura firme, que se não cortar pode ocasionar um perigo, um dano maior, um estrago maior. E também, gente, o vento gelado. Às vezes, assim, a temperatura tá até ok, mas tá num corredor de vento sul. Passa aquele vento. A Wanda já não gosta de vento porque ela gosta de lugar úmido. Então, onde venta muito, não tem umidade, né? Concorda? Gelado ainda, aí acontece disso, cai folha. Outra coisa importante da genética da planta. Tem planta, porque Wanda é um gênero e temos várias espécies de Wanda. Então, tem algumas espécies que é normal caducar a folha, mas não só no inverno. Pode caducar a folha no verão, no outono, na primavera, no inverno. Aí calha de caducar no inverno, a pessoa acha que tá com problema, que tá com fungo, que a planta vai morrer e misericórdia, só Jesus na causa, né? Sim, pro norte é maravilhoso, norte, nordeste, sudeste também, tá? Pode, nossa, eu tenho uma mentorada, meu Deus do céu, a Sil. Eu fico louca nas Wandas dela. São, assim, verdinhas. Eu falo pra ela que parece o Jardim da Alice. Se ela permitir, ela, nossa, postou um vídeo maravilhoso lá no grupo do Orquiwats. Eu vou perguntar se ela deixa. E aí eu vou divulgar pra vocês verem, gente, que é a coisa mais linda. É o Jardim da Alice purinho. Então tem que ter umidade e calor pra ela. Se não tem, você pode proporcionar. Se você não pode proporcionar, não tenha, tá? Vamos pra próxima, então? Olha lá, a Bárbara se animou. Enilta,
E Nilda perguntou qual que é o nome do álcool que aplica nas orquídeas para acabar com as trips. Álcool isopropílico. Coloca lá, joga lá no Google. Álcool isopro, que já vai aparecer. Álcool isopropílico. Por que é o isopropílico e não é o álcool normal, o álcool comum? Porque o isopropílico, ele foi feito para usar em materiais assim, celular, computador, então ele evapora muito rápido. E na orquídea, quando a gente coloca um produto químico, se ela ficar muito tempo, esse produto ficar muito tempo em contato com a folha, pode ocasionar algum tipo de reação, queimadura, alguma coisa assim. O álcool isopropílico, ele age diretamente no inseto, desidratando, né, aquela carcassinha do inseto, seja cochonilha de carapaça, seja cochonilha farinhenta, seja trips, seja ácaro, seja o que for. Ele vai matar ali em contato direto e logo vai evaporar. Então não vai ficar encostando na folha, não vai ficar aquele trem molhado na folha, aquele álcool queimando a folha ali, tá bom? Então é álcool isopropílico 70%. Se você só achar o de 100, você dilui para ficar 70%, tá? Denise perguntou quanto tempo para mudar o substrato do Dendrobium. O mesmo tempo de qualquer orquídea, dependendo do substrato que você está usando. Se você está usando casca de pinos, de 2 a 3 anos no máximo, porque ele começa a se decompor, acidifica, porque você está ali adubando, o adubo ele já vai acidificando aos poucos e a gente não fica sem adubar. E mesmo se não adubasse, a casca de pinos ela vai se decompondo com a ação dos micro-organismos. E aí ele vai se acidificando naturalmente. O que acontece? Começa a queimar as pontas das raízes novas, a orquídea não se desenvolve, chega um ponto que ela está solta no vaso. Se você reparar, não sei quem tem coleção antiga de orquídea aí, e pegar um vaso que está muito tempo ali com a orquídea, ela chega até a dançar no vaso, porque ela solta as raízes e queima, solta a raiz e queima, então ela não se gruda mais ali. Patrícia perguntou se tem algum segredo para cultivar catatante. A minha já perdeu todas as folhas, só tem bulbo e raiz. Amada, não tem segredo. É igual todo tipo de oncídio. Se ela perdeu a folha, provavelmente aconteceu, deu ruim aí, amiga. Deu ruim, deve ter apodrecido raiz por excesso de rega. Pode ter pego muito frio, pode ter pego geada. Aproveita, manda foto amanhã, que vai ser no direct, que vai ser segunda, a tia Vanessa te ajuda aqui para salvar vocês, gente. Coloquem lá. Pode colocar a partir de hoje, se vocês quiserem. Aí amanhã, durante os stories, eu vou divulgando as fotos, as perguntas e vou respondendo para vocês, tá? É o dia de olhar a foto de orquídea. Fora isso, eu faço diariamente, mas dentro do OrquiWhats. Então, se você quiser participar comigo de um grupo fechado no WhatsApp, que eu te dou uma assistência personalizada, eu vejo todos os dias as suas dúvidas, te ajudo, é como se eu estivesse aí com você, eu vou saber onde você mora, como é o seu clima de cultivo, como estão suas plantas e consigo te ajudar muito mais, muito mais. Aí você me manda no direct OrquiWhats, também que a gente conversa, tá no valor simbólico de R$30 por mês, então assim, tá de graça, tá, gente? Para resolver o problema das orquídeas, tá com preço, não paga nem uma orquídea, tá? Você consegue participar por 30 dias, mandar perguntas todos os dias para mim e eu te responder todos os dias. Cati Mafra maravilhosa, abriu uma floricultura, né, sua linda? Um orquidário, né? Para eu revender as catleias novamente, que a catleia ela comprou, passou a floração, ela quer saber se para revender as catleias novamente, se ela precisa replantar ou deixa no mesmo vaso só fazendo adubação. Eu recomendo que replante, porque você não sabe o que tem ali naquele substrato que veio do produtor, que geralmente é o substrato mais barato, só que ele é feito para durar um tempo. Para sua catleia florescer novamente, vai demorar no mínimo aí uns 6 meses. Se ela for híbrida, ela pode florescer 2 vezes ao ano, então vamos pôr no mínimo 6 meses. Esse substrato, se ele tiver com muito musgo, se ele tiver com buchinha, e não se iludam que a buchinha vem só na Phalaenopsis, não.
A buchinha tá vindo na Phalaenopsis, na Denfal, tá vindo em Dendrobium, tá vindo em Cattleya, tá vindo em tudo quanto é orquídea, tá? Eles estão cultivando com a buchinha desde novinha e depois eles só vão trocando de vaso para um maior, porque é o mais econômico para eles. Cabe a nós, cultivadores, fazer essa troca na hora certa, tá? Então, faça a troca e aí você aduba depois de feita a troca já direitinho. E deixa no lugar que pegue o solzinho da manhã para que ela floresça novamente. Rafael perguntou, o que fazer com uma orquídea paralisada? Orquídea paralisou. Orquídea de Rafael. Já mudei de lugar, mudei de fertilizante e nada. Rafael, outono e inverno, geralmente, algumas orquídeas paralisam mesmo, elas entram em dormência. Ou diminuem muito ali o seu metabolismo. Então, eu precisaria de mais detalhes. Quanto tempo ela está paralisada? O restante dela está saudável? Ela está verdinha? Ela está apresentando alguma mancha? Ela está desidratada? Como é que estão as raízes? Aproveita amanhã, manda foto para mim no direct, tá? Mas a princípio fica tranquilo, porque outono e inverno elas dão uma... Aí chegando a primavera elas já começam. Solta broto, solta raiz, solta broto, solta raiz, abre frente, fica maravilhosa. Ana Paula perguntou aqui. Posso cortar as raízes que estiverem muito grandes da Wanda? O que vocês me dizem? Tem apaixonados por Wanda aqui? De nada, meu amor. Eu vou te contar um segredinho pra vocês. Eu já tinha respondido Kat no direct. Essa bonita mandou no direct, mas eu falei pra ela mandar na caixinha. Quem assistiu os stories viu. Eu falei, bota na caixinha, porque a dúvida de um pode ser a dúvida de outros. Ó, Suedna, Kat, Vani, a Samarcore, Patrícia, doutora Rafa, tá todo mundo aqui, ó, berrando. Não corta. Não, gente. Quanto mais raiz a Wanda tiver, mais saudável ela vai ser. A raiz é a boca da planta. Ela vai pegar ali, vai sugar a água e vai sugar os nutrientes. Então, quanto maior, é mais alegria. Se sinta mais abençoada, senão que sua planta está prosperando demais. Exatamente. Sua Edna falou, coloca no cachepô. Tem gente que faz penteado na Wanda. Sobe ela mais um pouquinho. Raiz é vida. Você pode enrolar ela assim. Primeiro você rega, deixa ela maleável. Molhada, ela é mais maleável. Depois você vai torcendo ela assim, como se fosse fazendo um redondinho com ela, um penteado. E aí você pode até amarrar, para que ela não fique toda comprida. Mas não corta não, mulher. Faz isso não. Existe mini Wanda. Existe Wanda de porte pequeno. Tem o Ascocentrum, que é como se fosse uma Wanda pequena. Tem a Rincochilis, que é também como se fosse uma Wanda pequena, mas aí a flor ela é pendente, não é uma flor para cima. São vários tipos de Wandáceas e tem cruzamento também entre Ascocentrum e Wanda e Ascocenda e assim vai. Tem de todos os tamanhos. Tem da gigante, da média, da pequena, da micro. Micro não sei, gente. Mini. Tá? Deixa eu ver. Como cuidar de azaleia? Olha, hoje a live, quer dizer, né? As lives de domingo são de dicas de orquídeas de cultivo. Dica não. Dica. Auxílio aqui para vocês, né? No cultivo de orquídeas. Mas vou falar rapidamente, tá? Se for aquela azaleia dobrada, azaleia de floricultura, você pode deixar meia sombra e faz o plantio com substrato um pouco mais acidificado, que ela gosta de um pouquinho mais de um substrato mais ácido. Você pode colocar aquela, não tem aquele Bombril? Pode ser de outra marca. Aquela palha de aço. Na hora de replantar, você põe um pouquinho dela espalhada no substrato por baixo. Pouquinho, exagera não, tá? E aí, embaixo, você faz uma boa camada de drenagem assim, dependendo do vaso, de areia, que elas gostam. E a parte de cima, você mistura terra vegetal com humus de minhoca, um pouquinho de areia, ela vai amar. Agora, se for aquela azaleia raiz, que é um arbusto, você pode plantar direto no jardim. No vaso vai ser o mesmo substrato, só que a luminosidade é sol direto.
tá? Essa é a única diferença. Viu como foi rapidinho? Deu para aproveitar aqui já para responder a dúvida da amiga. Oi, Dacilene, boa tarde. A minha mãe já regalou olhando. Acho que. Tá achando que é prima dela, não tá, mãe? Mas acho que não é não, né, Darcilene? Não é não. Acho que não é não. Como é que você sabe? Você não tá vendo? Gente, eu vou me implicar com a minha mãe. Quem não gosta, né? Bebe água. Bebe água. Não, tá ótimo. A voz tá ótima hoje. Glória a Deus por isso. Denise, mulher. Vanessa, bom dia. Boa noite quase já, né? Posso passar algodão com óleo de ninho nas denfal e catlé também? Pode muito. Darcilene, boa tarde. Cadê meu café? É verdade, mulher. O que acontece? Eu tava me aprontando lá dentro e tava preocupada se ia ter som aqui fora. Acabou que eu me perdi. Quando eu vi nem almocei. Eu hoje, assim, vou falar pra vocês uma coisa. Tá difícil, viu? Esse negócio desse frio, um domingo, com procrastinação me pegou hoje. Mulher de Deus, que eu tô chateada comigo mesma. Domingo. Mas eu também tenho que descansar, né, gente? Mas aí eu me atrasei. Aí acabou que eu não peguei meu café. Mas depois da live eu pego. Tomar meu cafezinho. Ah, aqui a preferência é vocês, né? Não ia entrar atrasada. Que nem uma doida correndo. Mas, ó, eu falei que, assim, no vídeo que eu postei lá no meu canal do YouTube, tem ensinando a passar óleo de ninho nas phalaenopsis, para elas ficarem brilhosas, bonitas, maravilhosas e proteger, serve como repelente também, tá? Para ácaro, para chonilha, pulgão, trips, tudo isso. Achei trips passando óleo de ninho, eles ficam desesperados, sai correndo, aí você sai catando eles, tá? Bota o óculos, sai e pode passar tanto na catleia que você vai tirar aquela poeira que fica em cima da folha, sabe? Que quando fica muito tempo sem limpar, elas ficam como se fosse uma capinha de poeira e aquilo ali é danado para dar ácaro na planta. Porque ácaro ama poeira, ama lugar seco, então a gente tem que evitar fazer a limpezinha aí a cada 2 meses no máximo e pelo menos uma vez ao mês. Não exagerar também, porque é óleo, né? Então não pode ficar com muito óleo, senão a planta não transpira. Não fica sem almoçar. Tá bom, Denise. Aí eu vou jantar. Oi, Jacira, Joana. Edna, eu vou falar sobre dendróbio, tá? Tem pergunta aqui sobre dendróbio. Delícias da Dona Irene, boa tarde. Ah, Andréia, maravilhosa. Vocês são muito maravilhosos, gente. Ó, a Ivani perguntou. Na verdade, ela não perguntou, ela botou assim, sobre o cultivo de Vanda teres. Eu entendi que ela quer saber como cultiva a Vanda teres, né? A Vanda teres, para quem não conhece, é uma vanda, mas ela é diferente. Ela não tem as folhas assim, espalmadas, não. Ela tem as folhinhas roliças e lá no alto ela dá um cacho de flor maravilhosa. Você pode colocar numa palmeira, você pode colocar num coqueiro, numa árvore. Ela é de sol pleno, pode pegar todo o sol da manhã ou todo o sol da tarde, desde que é acostumado ali. Fazer a rustificação dela, ela sobe sozinha e vai embora. Fica linda, maravilhosa e lá no alto ela solta aquela floração poderosa, tá? Então é uma orquídea de jardim, você pode ter assim a sol pleno. Porque muitas vezes as pessoas pensam orquídea, lembram de orquídea e pensam, a phalaenopsis tem que ser dentro de um escritório ou numa varanda, catleia tem que ser dentro de uma estufa, mas não, tá? Eu já tive, quem me acompanha mais tempo sabe, eu já tive um orquidário com mais de 1000 orquídeas, a maioria no orquidário, e as phalaenopsis na varanda. Hoje eu tenho todas elas sem o orquidário, sem a estufa. Então elas ficam ao redor da casa. Algumas pegam mais sol, outras menos sol. Isso depende da espécie, do gênero. E isso aqui a gente conversa também nos conteúdos, nos stories, nas lives, nos materiais que eu coloco aqui
no Orquiwhats. Inclusive, gente, para quem quer um acompanhamento mais personalizado, eu tô fazendo agora a minha primeira mentoria pelo Zoom, aquele aplicativo Zoom, que eu vou lá na sua casa, assim, sabe? Olho suas plantas, te ajudo com tudo isso que eu tô dizendo aqui, só que pro seu cultivo. É um grupo no Zoom, com acompanhamento, aí vai ter direito ao curso completo, tem vários bônus, tem aulas, tem muita coisa legal. Quem tiver interesse, manda para mim no direct, que eu envio para você um formulário de aplicação, que aí vai passar por um processo seletivo, por ser a minha primeira mentoria, né? Nesse formato que eu vou entregar bem robusto, são 3 meses comigo. Então, aí a gente vai fazer um processo seletivo para escolher as pessoas para a gente começar a fazer esse trabalho lindo aí que vai ajudar bastante vocês. Então, manda no meu direct quem tiver interesse na mentoria. Coloca eu quero, coloca a mentoria, bota lá no direct. Aqui não adianta colocar porque eu vou perder, tá? Coloca lá no direct, porque depois que eu salvar a live, somem os comentários, tá bom? Coloca lá no direct quando acabar a live, que aí eu envio para vocês o link de aplicação, tá? Vamos lá. Tânia, chegou agora no dendróbio, ó. Olho de boneca da flor em lugar quente. O olho de boneca, né, que é o dendróbio nobile, normalmente ele é de clima frio, temperado. Então, no sul dá de monte essas flores, né? Não precisa nem fazer estresse hídrico. Clima temperado, né? No calor, para ela florescer, a gente tem que fazer um estresse hídrico e que se compõe da seguinte forma. A gente começa a reduzir a rega dela, que começa lá em maio, a gente já está em junho, indo para julho, começa lá em maio, que é no Dia das Mães, e vai até Dia dos Pais, né, em média, de maio a agosto. A gente começa a espaçar as regas, que é o quê? Para a planta sentir que tem alguma coisa mudando ali. Porque no habitat natural delas, na época de floração, o que acontece? Para de chover e as árvores que elas estão ali agarradinhas começam a perder folha, elas começam a caducar. Então, ao mesmo tempo que para de chover, a luz aumenta. Então, para você florescer um dendróbio nobile em lugar quente, a gente faz o estresse hídrico, que é aumentar o espaço das regas e aumentar aos poucos a luminosidade. Não é deixar a planta torrando, mas vai aumentando aos poucos, ela é bem rústica. E também não é para deixar a planta passar sede, para deixar com o pseudobulbo fino, murcho, seco, não, gente. É, por exemplo, se você está acostumado a regar a cada 3 dias, ou seja, se o substrato seca a cada 3 dias, nesse período de estresse hídrico, na próxima semana, vamos supor, começou o estresse hídrico, aí você vai começar a deixar para regar a cada 5 dias, sempre observando se o substrato está seco, tá? Aí ele secou com 3 dias. Você vai regar no 5º dia, você vai deixar lá 2 dias com sede. Aí na outra semana, você deixa lá 7 dias. Então, se ela tá acostumada a secar com 3 dias, ela vai ficar 4 dias, 4 dias com sede. E vai espaçando pouquinho por pouquinho, que ela vai sentir um estresse, que é a falta de água, e vai sentir que aumentou a luminosidade. Isso vai dar um choque interno nela, no sentido de, opa, tenho que florescer para garantir a minha sobrevivência. Porque a floração, ela não vem para falar, olha aqui, eu tô florindo para você, porque você cuidou bem de mim. Isso é uma versão romantizada do cultivo, né? Então, no caso, não, ela floresce para perpetuar a espécie mesmo. Por isso que a gente vê muito planta que está definhando, que está morrendo da flor. Aí eu recebo às vezes no direct de ação. Olha que linda a flor que a minha orquídea deu. E realmente a flor tá maravilhosa. Aí você vai olhar a orquídea, geralmente é uma Phalaenopsis, né? Tá sem folha, tá com uma folha só, tá depenada, sem raiz. Por quê? A orquídea sente que tá morrendo, então ela solta o pendão floral para se perpetuar e é a última floração dela, depois ela só vai embora decaindo. Mas esse estresse hídrico, ele precisa ser feito com muita responsabilidade. Não é deixar a planta passar sede e nem torrar no sol. É só aumentar um pouquinho da sede e aumentar um pouquinho da luminosidade. Aos pouquinhos. Sim, normalmente é uma vez ao ano que ela vai dar flor. A não ser os híbridos, que podem florescer mais de uma vez ao ano. Quando passa aquela frente fria que vem polar e chega nessa cidade que tá quente,
Aí ela às vezes dá um chute nela, ela floresce. Vânia, manda direct porque na aplicação tem o valor, tá explicando tudo que tem na mentoria, as formas de pagamento, tudo certinho, tá? E aí a gente... É um choque. Sila, mulher, você por aqui, que alegria! Estamos voltando às antigas. Ah, não, gente. Que coisa maravilhosa. Minha primeira turma tá aqui de volta. Meu Deus, que é isso? Deixa eu ver se tem pergunta aqui na... Não morrem não. Morrem não porque eles se alimentam do broto da mãe, do pseudobulbo da mãe, e não da rega que você faz. Por isso que ele fica agarradinho ali na mãe. O cakezinho, agora o brotinho que tá nascendo também, ele se alimenta da planta mãe. Por isso que quanto maior a planta é, mais robusta ela é, mais saudável ela fica. Porque os bulbos traseiros, eles vão alimentando os dianteiros. Mesmo que você fique, vamos supor, 1 ano sem regar, a planta é robustona, ela vai sobreviver, nem que seja ali, ó, um pseudobulbinho na frente, 2 na frente. Porque os lá de trás vão fornecer a água, igual o cacto, né? Vão fornecer a água e nutriente para ela, mas vai ser uma planta pobre de nutrição, né? De hidratação, mas ela vai demorar muito para morrer. Uma planta grande. Deixa eu ver. Pergunta, doutora Rafa. Catleia pode ser plantada em tronco sem substrato? Pode. Pode sim, inclusive sem musgo, sem nada. Você pode colocar direto na árvore. Inclusive, tem uns vasos transparentes que eles servem para justamente colocar, mas não precisa disso, tá? É só uma frescurinha aqui para quem gosta. Tem uns vasos transparentes que você só envolve a planta na árvore, chama vaso de árvore. Tem no Mundo NPK, se eu não me engano. Foi de lá que eu recebi alguns vasos desses. Fiz até vídeo, tem no curso. Quem tá no curso já viu. E até ela pegar, depois você pode tirar. Tem gente que amarra com barbante, aí depois, se você quiser deixar mais bem acabadinho, pode colocar... como que é o nome daquela... Ai, aquele negócio que... Ô, mãe! Oi? Aquele negócio que embrulha a lembrancinha. Esqueci o nome daquilo. Não é Raf. Aquele negócio que embrulha a lembrancinha de casamento, gente, que eu faço, esqueci o nome. Vanessa sendo Vanessa, né? Juta. Você pode amarrar com barbante e depois passar uma juta. Fica bem rústico, fica lindo. Isso, Rosilane. Obrigada, meu amor. Ah, Rafa maravilhosa. Quero ver, hein? Manda pra mim no direct que eu vou passar pra você a aplicação. Juta. Fica lindo, gente. Você amarra com barbantinho, depois passa a juta assim em volta. É essa aqui. Minha mãe trouxe pra mostrar pra vocês. Esse materialzinho aqui. Fica rústico aí. Tem que ser maiorzinho, né? Aí você coloca, pode dobrar pra fora, dobrar pra dentro. Fica bonitinho demais. Fica igual um vasinho assim. E ele é natural, vai se decompondo com o tempo. Meia fina também. Isso aqui foi pra quem gosta de inventar uma modinha, sabe? Ficar enfeitadinho. Eu gosto. Mas pode passar só meia, só barbante. A Rai chegou no amém, né, Rai? Ah, mulher. Deixa eu ver, acho que tem mais pergunta. Van, entendo que as minhas estão no tempo de trocar o substrato, Suede. Como fazer esse processo para não danificar as raízes? Você vai, por exemplo, se tá num cachepô e as raízes estão grudadas no cachepô, você pode simplesmente tirar o substrato que tá solto. Você vai virar a planta de cabeça para baixo, assim, segurando ela, que senão vai cair lá de cima, né? Pode ser que aconteça isso. Aí você tira, vai tirando tudo que tá solto, o que tá agarrado na raiz, e se a raiz estiver agarrada no cachepô, não precisa tirar. Você pode encaixar esse cachepô num cachepô maior e completar com o substrato. Daí ela vai crescendo, continua crescendo, tá?
Você vai encaixando, é madeira, é como se fosse uma casca de pinos ali, para ela se agarrar, não tem problema nenhum. Se ela tiver em vaso plástico é mais fácil, você deixa de molho, depois você vem com... Pode ser aquele negocinho até de fazer unha, que é de uma espátulazinha, mas você vem com ela ao contrário e vai tirando, que ela sai facinha também. Se for vaso de barro, você também bota de molho, se for necessário você quebra o vaso e tira a orquídea. Mas não tem problema se quebrarem algumas raízes, não tem problema nenhum. Ela não vai morrer por causa disso, principalmente Cattleya. Às vezes a gente precisa realmente tirá-la dali, porque ou o cachepô, sei lá, tá decompondo, às vezes a gente precisa mesmo tirar e não tem problema. Às vezes até da árvore que a gente plantou, que nem eu tinha plantado lá na árvore da outra casa que eu tava, e eu precisei tirar para trazer. Eu tive que puxar, várias raízes arrebentaram, mas depois de plantada elas se recuperam quando vem brotação nova. Mas eu te dei uma maneira aqui que dá para fazer sem danificar muito, tá? Denise diz que ela e o porteiro colocam orquídeas nas árvores na frente do prédio. Imagina a frente desse prédio maravilhosa, como é que deve estar. Quero fotos na minha mesa, Denise. Como é que você me deixa sem ver um negócio desse? Boa tarde, Marta. Entendeu, Suedna? Se você quiser, me fala aqui mais detalhes que eu tento entender melhor o seu caso. Gente, vocês acreditam que já está escurecendo aqui? Vocês estão percebendo pela luminosidade? Entendo. Ah, tá. No meu caso, que é quente aqui, por que será que elas estão perdendo folhas? A Wanda, que você diz, tá quente e tá perdendo folha. Você tem regado todos os dias? Aí pode ser questão de desidratação. Se tá quente, ela tá perdendo folha, ela tá jogando folha fora para poder segurar a hidratação. Ela vai perdendo da de baixo para cima, porque o pico do crescimento dela tá lá em cima, que nem a Phalaenopsis, por exemplo. Vou pegar essa aqui. O pico de crescimento dela tá aqui, ela vai crescendo daqui. Aí se essa Phalaenopsis sofre uma falta de hidratação, uma desidratação, eu paro de regar ela, ela vai descartar primeiro as de baixo. Então pode estar acontecendo isso com a sua Wanda. Regar no mínimo uma vez ao dia, aumentar a umidade. Como é que tá a umidade? Você pode trazer bromélia, pode trazer planta com terras de boias, pode trazer lírios, pode trazer zamioculca, pode trazer estela de Adão, tudo para perto. Que aí aumenta a umidade do ambiente, entendeu? Já dá uma ajuda. É, meu filho? Deixa eu ver. Se tiver mais alguma coisa, Suedna, pode escrever aqui que eu vejo, tá? Maria Augusto disse que as Phalaenopsis delas estão cheias de cochonilha e não consegue acabar com elas. Consegue. Inclusive, amanhã eu vou postar um vídeo no meu canal sobre cochonilha, porque eu estava fazendo uma geral, achei uma planta com cochonilha. Nós vamos tirar a cochonilha junto. Inclusive, ela tá ali na minha mesa com cochonilha. Ela tá com raiva de mim, que eu não tirei a cochonilha dela para fazer o vídeo com vocês amanhã. Então, eu vou divulgar aqui nos stories. E aí, vocês vão, amanhã, às 7 horas da noite, vocês vão poder ver. É quem tá com um probleminha com cochonilha, vai acabar a dúvida na hora, tá? Mas já adianto para vocês. Eu vou fazer a remoção manual, depois eu vou aplicar álcool isopropílico e vou dar umas outras opções também. Nick tá aqui, tava aqui latindo agora. Tá ele, o Lupe. Fez 10 aninhos, Suedna. 10 aninhos. Tá mais sapeca do que nunca. E com frio, sente mais frio que eu. Uma friagem que, meu Deus do céu. Ó. Eu não sei o que... Antes de eu ler a pergunta, eu sempre falo, ó, vou mudar. Assim, é o seguinte. Lia, a Marilene, disse aqui, cultivo minhas orquídeas na varanda. O que você acha desse cultivo? Minhas Wandas estão secando as raízes. Rego todo dia. Tá, então são duas perguntas em uma.
Sobre o cultivo de orquídeas na varanda. Eu estou na minha varanda, tem teto, temos Phalaenopsis aqui, não temos Cattleya aqui. Cattleya tá na frente, na beirada da varanda, onde o sol passa pela manhã batendo nelas, tá? Porque Cattleya precisa de sol, ainda que seja o sol da manhã, ainda que seja um pouquinho do sol da tarde, Cattleya precisa do sol batendo na folhinha ali. Pode ser com sombreamento, telesombreamento, sombreamento de árvore. Tem que ter solzinho batendo nela, senão não floresce. Tá bom? Dentro de casa, por um milagre você pode conseguir se a sua casa for muito espelhada, aberta, com vidros. Lembro sempre de Antônio florescendo Cattleya labiata, Cattleya híbrida dentro de casa. Aquele homem lá, ele é o mago da luminosidade. Tá? Mas eu já adianto pra vocês que a casa dele, não sei porque eu nunca fui, já fui pelo Zoom, tá, gente? Já fui pelo Zoom, é bem iluminada, então entra sol e bate o solzinho ali nela um pouquinho, tá? Agora, quanto às tá desidratando, pode ser que não. O que acontece? A Wanda, quando você rega, como ela tem a raiz solta ali, você rega, disse nada, meu, vou te regar, é ótimo. Vou te responder sobre a rega agora. A Wanda, se ela tá com a raizinha solta, que a maioria dos cultivos é assim, você vai regar, daqui meia hora, praticamente, ela vai estar seca. Mas isso não quer dizer que você tem que ficar regando toda hora que ela seca, não, tá? Em tempo de frio, uma vez é o suficiente. Se tiver muito frio, do sul, 5 graus, você nem precisa regar, tá? Ela aguenta ficar sem a rega nesse dia. Agora, se for verão, tá calor, 30 graus. Se você puder regar 2 vezes ao dia, ótimo. Se não puder, você vai regar 1 vez ao dia. Como que eu sei se ela tá desidratada ou não? Quando a folha dela, que era bem suculenta, não tô chamando a Wanda de suculenta não, tá, gente? A folha suculenta começa a ficar fina e enrugada, entendeu? E ela começa a perder folha. Isso é sinal de desidratação. Respondido? Substrato para Cymbidium. Marta, depende se vai ser o Cymbidium terrestre ou terrícola ou se é o Cymbidium epífita. Temos dois tipos. Se for o terrícola, que é aquele mais comum, né, que dá as hastes para cima, que floresce no frio, você pode misturar um pouquinho de substrato de orquídea epífita, que é casca de pinos, carvão, pode pôr um pouquinho de brita zero. Aí você acrescenta um pouco de terra vegetal, humus de minhoca e planta ali. Se for da epífita, você vai botar casca de pinos, carvão, um pouquinho de brita. Pronto. Resolveu o problema, tá? Meninas, mulheres maravilhosas, deusas, rainhas poderosas do ébano, eu já vou me despedindo de vocês. Tá escurecendo por aqui. E nós já respondemos todas as perguntas. Lembra que amanhã é dia do Segunda Vanessa Te Ajuda. Quem tiver dúvida aí com fotos, mande no meu direct que eu vou escolher algumas e vou interagir com vocês aí durante o dia nos meus stories, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e a gente se vê. Eu vou fazer mais uma live na semana. Fiquem de olho que eu vou divulgar, tá? Não vai ser uma vez só por semana, não. Mas vai ser outro tipo de live. Tá? A gente deixa no domingo perguntas e respostas e aí na outra live a gente vê o que a gente vai fazer, tá? Beijão, gente. Muito obrigada pelo tempo de vocês e até a próxima. Até mais.